Anticristo, o inimigo da lei do Criador, o inimigo da Torá. Você sabia que quando analisamos os textos mais fiéis ao original da Bíblia, a gente encontra que o anticristo é inimigo e opositor à lei do Eterno, que ele detesta a Torá do Criador? E sim, eu sei que nas traduções você jamais vai encontrar isso, até porque a grande maioria das versões da Bíblia que hoje estão presentes na nossa atualidade foram traduzidas por padres ou pastores que tinham a visão abolicionista das Escrituras, que acreditavam que a lei do Criador não tem nada a ver com a suposta igreja, que é um novo povo do Criador, completamente diferente de Israel. Então, quem traduziu a grande maioria das versões da Bíblia tinha em mente a ideia da lei abolida. Por isso que essa ideia parece ser favorecida em meio a muitas traduções, principalmente nas cartas de Paulo. Mas se você tem compromisso com a verdade, analisa os escritos originais e com a ótica de quem escreveu as Escrituras, você vai perceber que essa visão abolicionista das Escrituras não é coerente com a visão de quem escreveu os livros da Bíblia. Não é coerente com a visão que o Messias e os discípulos do Messias no passado tinham, inclusive de Paulo, que as pessoas tanto usam para dizer que ele defendia a ideia da lei abolida. Mas antes de falar sobre o anticristo, vamos falar aqui do verdadeiro Cristo, que é o nosso Messias, o nosso Salvador, que veio nos salvar e pagou o preço de remissão pelos nossos pecados no madeiro. Aquele que realmente redimiu todos os que confiarem nele e permanecerem firmes até o fim. O Messias verdadeiro, e não essa figura andrógena presente na Igreja Católica, por exemplo, que não é o Messias verdadeiro, ele nunca disse que veio abolir a lei. O texto muito claro, muito explícito onde ele diz isso, é Mateus 5, verso 17. Não penses que eu vim abolir a lei, eu não vim abolir, mas sim cumprir. Aí o que algumas pessoas interpretam? Como se o Messias fosse contraditório, eles dizem, não, ele falou que não veio abolir, mas ele veio cumprir, e esse cumprir significa terminar ou abolir. É como se o Messias dissesse assim, eu não vim abolir a lei, mas eu vim abolir. Eu não vim terminar com a lei, mas eu vim terminar. Muito contraditório, não é? É claro que o Messias não quis trazer essa ideia, como se ele estivesse se contradizendo. Até porque essa palavra que é traduzida como cumprir no original significa dar finalidade, trazer o real sentido, torná-la plena, torná-la completa. Então a tradução mais fiel deveria ser assim. Eu não vim abolir a lei, mas sim torná-la plena, mas sim trazer o real sentido. Pois como diz em Romanos 10:4, com a ótica mais fiel ao original, o Messias é a real finalidade da Torá, porque esse fim não indica término, mas sim finalidade, propósito, objetivo, apontando para qual é o real objetivo da lei do Eterno, que sempre apontou para o Messias. Não tem como você seguir a lei do Eterno sem o Messias, e não tem como você seguir o Messias sem a lei do Eterno. Um complementa o outro. Entenda que quando eu falo de seguir a lei do Eterno, é a consequência natural de você estar no Messias. Quando o Messias pagou o preço de redenção pelos nossos pecados, ele nos transforma em novas criaturas. Ele faz com que renasçamos do Espírito. E esse novo nascimento, essa transformação em nova criatura, inclui viver uma vida totalmente oposta da vida anterior. E o que fez com que parássemos nessa condição atual foi a desobediência contra o Eterno. E sim, desobediência contra as leis do Eterno, leis eternas e celestiais. É isso que fez com que parássemos nessa condição atual. Portanto, se continuarmos desobedecendo os mandamentos e leis do Eterno, não tem como nós sermos remidos pelo sangue do Cordeiro, pois a consequência natural de alguém que está em Cristo é se transformar em nova criatura e vivermos na total obediência e submissão ao Criador dos céus e da terra, seguindo um caminho completamente oposto e diferente do caminho que fez com que parássemos nessa condição atual, o caminho da desobediência, que é o caminho que todos aqueles que seguirem serão condenados. É o caminho que fez com que fôssemos destituídos da glória do Pai. Só para que a gente entenda a gravidade que é viver na desobediência contra o Eterno e a importância que é vivermos obedecendo ao Eterno e sendo submissos à vontade dele. Mas entenda que isso é por estarmos no Messias. É o Messias que nos capacita. O sacrifício dele é tão poderoso ao ponto de nos transformar em novas criaturas, de gerar uma mudança interior tão forte
ao ponto de realmente ele nos capacitar para que a gente se submeta à vontade do Eterno, para que mesmo que estejamos em corpos carnais, em corpos corruptíveis, inclinados para o pecado, a gente consiga, pelo mérito do Pai, pelo mérito do Messias e pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, obedecer ao Eterno. Não é uma luta fácil, mas é um preço que vale a pena ser pago. E grande é o nosso Mestre, grande é o nosso Salvador, por pagar esse preço para remir os nossos pecados. E o Messias ele deixou bem claro que sempre esteve de acordo com a lei e com os profetas. E quem está totalmente contra, quem é inimigo, quem é transgressor da lei do Eterno, é o anticristo, como vou mostrar aqui a partir de agora. O primeiro texto que eu vou ler aqui para os irmãos está em Mateus 7. Eu vou ler a partir do verso 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Primeiro ponto a se observar nesses textos é no verso 21, onde o Messias deixou muito claro, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, que carrega o nome do Messias, entrará no reino dos céus, mas somente quem? Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai é expressa através do Filho, através dos mandamentos que o Filho trouxe à luz de como se deve cumprir, pela fé, pela fidelidade nele. Então só aqui já dá para perceber que essa ideia de aceitar Jesus e continuar vivendo no pecado, ela não é coerente com as Escrituras. Isso só com esse texto. Poderia citar aqui mais um monte, mas vamos continuar. Outra coisa que no verso 22 é muito explícito é que nem todo que carrega o nome do Messias, que realiza inclusive obras carregando o nome do Messias, vai ser salvo. E quem será apartado dele? Aqueles que praticam iniquidade. E aí que está o ponto principal, que por meio das traduções, infelizmente, passa muito despercebido. A palavra iniquidade no original é anomia. E sabe o que significa anomia? Transgressão à lei, ilegalidade, violação à lei. E essa lei é a Torá do Criador. Então o que o Messias está dizendo aqui no verso 23? Apartai-vos de mim, vós que sois transgressores da Torá, vós que transgredis os mandamentos do Pai. O Messias foi muito enfático ao dizer isso. E quando analisamos essa palavra original, fica muito claro que ele está dizendo sim, e ainda de algo futuro, do juízo futuro, que quem pratica rebeldia contra a lei do Eterno será apartado da presença dele. Então veja só como que é sério você viver na desobediência contra o Eterno. Você viver desobedecendo as leis e os mandamentos que o Criador instituiu para o seu povo. O Messias deixou claro aqui que aqueles que não se submetem às leis e mandamentos do Eterno serão apartados da presença dele. Mas vamos continuar. Outra vez que essa palavra anomia é utilizada é no contexto de Mateus 13, da parábola do joio e do trigo, no verso 41. Vou ler aqui a explicação dessa parábola, que inclusive é uma parábola muito profunda e reveladora acerca das duas descendências que há nessa terra aqui. Vou ler a explicação que o Messias dá em cima dessa parábola, a partir do verso 36. Então Jesus se despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio na plantação? E Jesus explicou, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. E agora o verso que tem a palavra anomia, que é traduzida como iniquidade. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam iniquidade. Eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então no verso 41, quando o Messias disse, o Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo o que causa tropeço e todos os que praticam iniquidade, a palavra que é traduzida como iniquidade é anomia, que significa transgressão à lei do Eterno,
violação à lei do Eterno, que se refere a você viver em desobediência contra a Torá do Criador. Então aqui temos mais um verso onde é demonstrado muito claro que aquele que vive transgredindo os mandamentos do Eterno será apartado da presença dele. Não será colhido junto com o trigo, não será considerado justo, mas sim será lançado no lago de fogo e na fornalha ardente, para aqueles que viverem em desobediência e não seguirem o Messias de fato, porque aquele que segue o Messias se submete à vontade dele. Outro texto que tem essa palavra anomia é 1 João 3,4. E veja só como que ele é traduzido. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Então perceba que nesse verso de 1 João 3,4 é traduzido transgressão à lei, certo? E sabe qual que é a palavra utilizada no original que é traduzida como transgressão à lei? A mesma de Mateus 7,23, a mesma de Mateus 13, verso 41, anomia. Só que nesse verso aqui, ela é traduzida corretamente como transgressão à lei, ou seja, provando de forma irrefutável que essa palavra indica transgressão da lei, rebeldia contra a lei, ilegalidade, violação contra a Torá do Pai. Por isso que é muito sério as pessoas que dizem que hoje não existe mais lei, que hoje é só graça. Então, se fosse nessa lógica mesmo, então nem pecado existiria mais. Mas sabemos que o que não falta nesse mundo é pecado e que todos nós somos pecadores, todos nós estamos nessa condição de pecado. E o que aponta para o nosso pecado é justamente a lei do Eterno. Então a lei ela serve para que a gente entenda o que é pecado e o que não é pecado, para que a gente evite o pecado, porque se não tivesse a lei, a gente não saberia o que era pecado. Por isso que temos a lei, para apontar para o pecado. Então a salvação é o Messias que nos concede de forma gratuita, pela graça, por esse favor que ele nos concede. Porém, a partir do momento que somos alcançados pela graça do Messias, a consequência natural é seguirmos o Messias e sermos fiel a ele até o fim de nossas vidas, pois a fé verdadeira que o Messias exige é a emuná, e emuná significa fidelidade. E nós conseguimos ser fiéis ao Messias quando nos submetemos à vontade dele, que é expressa por meio dos mandamentos. E os mandamentos é o que aponta para o que é pecado e o que não é pecado, para que a gente evite o que é pecado e para que a gente busque se modelar o exemplo do Messias nesse processo de santificação. E agora nós vamos aqui para o ponto crucial desse vídeo, que culmina na ideia de por que o anticristo ele detesta a Torá do Criador. Por que ele é inimigo da Torá? Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 3. Sabemos que nesse texto é uma referência clara ao anti-Messias, aquele que se opõe ao Messias e que se opõe ao Criador em tudo, e que se coloca como o próprio Criador querendo se assentar no templo do Criador. No verso 3 diz: não vos deixeis enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essa palavra que é traduzida como iniquidade é anomia, isso mesmo, transgressão, oposição à lei do Eterno. Então o homem da iniquidade, o anticristo, é o opositor à lei do Criador. Continuando, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis que o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade, mais uma vez a palavra anomia utilizada, já está em ação, ou seja, o mistério da oposição à lei do Eterno, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. E agora no verso 8, então será plenamente revelado o perverso, ou o iníquo, que é como colocado em muitas Bíblias, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. No verso 8, quando é colocado que será plenamente revelado o perverso ou o iníquo, aí a palavra utilizada é anomos,
E anomos está diretamente ligado à anomia. Anomos é transgressor, inimigo, opositor à lei do Criador. Então o anticristo ele é chamado no original de o opositor à lei do Criador dos céus e da terra. Ou seja, essa ideia de ser contra a lei, de odiar a lei do Pai, não vem do Messias verdadeiro, mas vem do anticristo. E a própria Bíblia testifica acerca disso. Então percebe, meus irmãos, todo o engano proposital que foi colocado na mente de muitas pessoas para que as pessoas não se submetam à vontade do Pai, não sigam seus mandamentos de forma genuína e não de forma legalista, mas sim por estar no Messias e por ser grato a tudo que o Messias fez por nós, é o mínimo que nós devemos fazer, é nos submetermos à vontade dele. Tudo isso foi simplesmente despistado para que a pessoa acredite que se ela viver no pecado, mesmo assim, o Messias tem a obrigação de salvar ela. Perceba o engano satânico que foi colocado, porque, como eu disse, essa ideia da lei abolida não vem do Messias verdadeiro, vem do anticristo, que é o opositor e inimigo da lei do eterno, como diz mesmo esse texto de 2 Tessalonicenses. E agora, mais uma vez, falas do nosso próprio Salvador, onde ele diz mais uma vez acerca das leis do eterno quando analisamos o original. Isso ele falando no contexto de Mateus 24 sobre o fim dos dias e os sinais que antecederiam o fim dos dias. No verso 12 ele diz: "E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, será salvo." Essa palavra que é traduzida como iniquidade é anomia. E olha que interessante o paralelo que o Messias fez. A oposição à lei do Criador estando em alta, o amor é consequentemente esfriado. E aí eu lembro exatamente do texto de 1 João 2, a partir do verso 3, onde o apóstolo João fala que, se quisermos realmente seguir o Messias, devemos obedecer aos seus mandamentos. E aquele que diz que o ama e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que quiser estar nele deve andar como ele andou. Então perceba que o amor ao eterno, o amor ao Messias está ligado diretamente a nos submetermos aos seus mandamentos. E a falta de amor está justamente ligada à desobediência contra os mandamentos do Criador. Perceba a gravidade que é você viver em desobediência. O amor se esfria naqueles que vivem em desobediência. E é isso que tem mais acontecido nesses últimos dias. As pessoas não querem mais saber das leis e dos mandamentos do Criador. Querem apenas viver os seus próprios desejos, criarem suas próprias leis, ou não seguirem nenhuma lei, viverem sem limites. É por isso que o amor nessa geração atual tem se esfriado. As pessoas têm se distanciado cada vez mais do Criador, por não se submeterem à sua vontade. E agora outro texto que tem essa palavra anomia no original. Ele está em Hebreus 1. Para as pessoas que muito gostam de utilizar Paulo para defender a ideia da lei abolida, vamos ver os escritos de Paulo com a ótica correta, sem essa contaminação da ideia da lei abolida que não vem do Criador, mas sim do anticristo. Hebreus 1, a partir do verso 6. E uma vez mais, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. Amas o direito e odeias a iniquidade. Aqui está falando muito claramente que o Messias odeia a iniquidade. Ele odeia a oposição e transgressão à lei do Eterno. O que ele mais quer é que aqueles que o seguem se submetam à vontade do Pai, às leis e mandamentos do Criador. Continuando, por esse motivo Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, por o Messias amar a justiça, amar o direito, amar a retidão e odiar e repudiar a transgressão à lei do Eterno, que é completamente o oposto da retidão, o Criador o colocou à sua direita. Então entende o porquê que o Messias hoje se assenta à direita do Pai? É porque ele tem total respeito, total submissão e total zelo com os preceitos e mandamentos do Criador, que vem desde o reino celestial. E agora que outro texto que tem a palavra anomia no original. 2 Coríntios 6, a partir do verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos,
Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Ou que união do crente com o incrédulo? A palavra que é traduzida como iniquidade no verso 14, mais uma vez, é anomia, transgressão ou oposição ou inimizade contra a lei do Criador dos céus e da terra. Ou seja, viver em transgressão e oposição à lei do Criador é o total oposto da justiça, é o total oposto da retidão, que é algo que o Messias nos exige. Sede santos porque eu sou santo. Pedro fala isso em sua carta. Então percebe, meus irmãos, como esse engano foi sendo muito colocado, muito acrescentado até que hoje foi normalizado? Hoje as pessoas têm total desprezo pela lei do Criador, até mesmo aqueles que dizem pertencer ao Criador. Mas quando analisamos mais minuciosamente, dependendo totalmente da rua do Pai, do Espírito do Pai, pedindo o auxílio da rua, do Espírito, o Pai nos guia para que a gente compreenda a verdade. E o Pai não quer manter os seus filhos no engano. Por isso que o Pai quer trazer à luz acerca da lei dele e a importância que nós devemos dar na lei, nos mandamentos e nos preceitos do Criador e jamais desprezá-los como muitos daqueles que hoje dizem servir a Deus vêm fazendo, sendo que desprezar a lei do Pai, quem faz isso é o anticristo, quem faz isso é o sistema dele e não os servos do Pai. E traduções mais fiéis ao original, como essas que eu vou deixar aqui na imagem a partir de agora, como a Bíblia Peshitta completa, que eu utilizo no aplicativo My Bible, ou como o Evangelho dos Hebreus, que é uma versão do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, só que mais fiel ao original, e também a Bíblia Israelita Restaurada, elas trazem essas traduções com a ótica mais fiel, onde em textos que é traduzido como iniquidade, nessas versões é traduzido como transgressão ou oposição à Torá, à lei do Criador. Então, meus irmãos, nós devemos ser diligentes e prudentes. Nós devemos sempre analisar minuciosamente todas as coisas, com auxílio e direcionamento do Pai. E se não estivermos dispostos a desprendermos de crenças que adquirimos desde a infância, não tem como o Pai nos revelar as suas verdades. Se realmente quisermos compreender as verdades do Pai, nós precisamos desaprender e reaprender. Porque nós aprendemos muitas coisas erradas, muitas coisas que vão contra aquilo que o Pai estabeleceu para o seu povo. E como eu provei nesse vídeo aqui, com bastante referências, com análise dos textos mais fiéis ao original, com análise até também dessas traduções que trazem a ótica mais fiel ao original, essa ideia de ser contra a Torá não vem do Criador, não vem do Messias, mas vem justamente dos inimigos deles, justamente do anticristo, aquele que quer se assentar no templo do Criador, fazendo-se como o próprio Criador. É por isso que são tantos enganos, por isso que infelizmente tantas pessoas estão enganadas e distantes das verdades do Eterno. Para mim até o principal motivo de por que a grande maioria das pessoas que estão no sistema religioso elas estão cegadas, enganadas para tudo que estamos vivendo, não conseguem enxergar o que estamos vivendo, é porque elas não se submetem às leis do Pai. Elas acabam vivendo na operação do erro, causada pelo próprio Criador, já que rejeitaram as verdades do Pai, já que não se submeteram às suas leis e mandamentos. Então é muito sério nós nos submetermos àquilo que o Pai instituiu para o seu povo, da qual o Messias deixou muito claro que ele veio trazer o sentido pleno e completo, que é acerca da lei. E a base de toda a lei, a base para se cumprir a lei do Eterno, é o amor. Por isso que, como o Messias disse em Mateus 24, verso 12, quando as pessoas começarem a se apartar dos mandamentos do Eterno, o amor se esfriaria, porque o amor está inteiramente ligado a se cumprir os mandamentos do Pai, de forma genuína, de forma pura, pela fidelidade e por estarmos no Messias, por sermos leais a Ele e por perseverarmos até o fim, confiando na promessa, esperando o mundo vindouro e dando o nosso melhor por amor a Ele, sacrificando a nossa carne, renunciando e tomando a nossa cruz diariamente para o seguir de forma genuína. E detalhe que, como eu disse, textos como Mateus 7:23 e Mateus 13:41 indicam acontecimentos futuros, indicam o grande dia, indicam o juízo final. Portanto, no juízo final será cobrado se seguimos ou não as leis do Criador. Portanto, se no dia do juízo será cobrado se vamos ou não seguir as leis do Criador, significa que elas continuam em vigor e que não foram abolidas, entende?
Essas ideias de não ter mais lei, isso aí vem do satanismo, como a lei de Telema. Faça o que tu queres, pois há de ser o todo da lei. Essa ideia de você não ter nenhuma lei para seguir, nenhuma lei para cumprir, não ter nenhum limite, isso vem do satanismo. Aleister Crowley que estabeleceu a lei de Telema com esse discurso. Então muitas pessoas pensam que elas podem viver sem regras, sem lei, que está tudo bem, que mesmo assim ela pode ser salva. Claro que não, gente. O reino é um lugar organizado. O reino é um lugar puro, um lugar justo. E para entrar no reino tem que se amoldar aos padrões do reino. E o que não falta no reino são mandamentos e leis eternas, que nunca são revogadas, mas permanecem por toda a eternidade. Como a parábola do banquete nupcial. Aqueles que quiserem entrar no banquete nupcial precisam ter as vestes adequadas para entrar no banquete nupcial. Ou seja, precisam estar amoldados às exigências do banquete nupcial e não querer entrar no banquete nupcial estando completamente diferente nas exigências que há para se entrar no banquete nupcial. E é por isso que nessa mesma parábola fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque tem aqueles que recusam o chamado e tem aqueles que querem entrar no banquete nupcial, mas não têm as vestes adequadas para entrar no banquete nupcial. Ou seja, não se submeteram à vontade do Pai, não se santificaram o suficiente. E esses sim não entrarão no banquete nupcial. Que a gente entenda isso de uma forma muito séria, para nos submetermos e vivermos em obediência à vontade do Pai. Pois como diz em Mateus 7,21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai é expressa através do nosso Messias, que trouxe o real sentido e a plenitude de como se deve seguir os mandamentos. Entenda, meus irmãos, infelizmente algumas pessoas acabam distorcendo. Quando eu digo mandamentos, isso não quer dizer que a gente tem que seguir todas as 613 leis. Nem o Messias seguiu todas as leis, você sabia dessa? Porque tem leis que eram para as mulheres. Afinal, todas as mulheres passam pelo ciclo menstrual. E há na Torá recomendações para as mulheres que passam pelo ciclo menstrual. Então é óbvio que o Messias e nenhum homem precisa seguir as leis relacionadas para as mulheres. Assim como nenhuma mulher precisa seguir leis para homens. Assim como há leis que eram só para agricultores, há leis que eram só para o sacerdócio levítico. Então é óbvio que não devemos seguir essas leis. E há leis que foram mudadas, como por exemplo o sacerdócio. O sacerdócio hoje é diferente. Não é mais aquele sacerdócio levítico com aquele sistema de sacrifícios e holocaustos. O Messias, ele se tornou nosso único sumo sacerdote, fazendo uma única oferta de expiação pelos nossos pecados, e ela foi o suficiente para purificar a nossa consciência e os nossos pecados. Portanto, aquele sistema de sacerdócio hoje não é mais necessário. E isso sim, Paulo deixou muito claro em suas cartas. Ele não estava combatendo toda a Torá no livro de Hebreus, como algumas pessoas querem titular, como por exemplo naquela passagem que fala: se há mudança de sacerdócio, também obrigatoriamente há mudança na lei. Sim, mas se refere às leis relacionadas ao sacerdócio e não toda a Torá. Então essas leis de sacerdócio, de holocaustos, leis punitivas para a época não são mais necessárias. Não é que elas foram abolidas, mas sim que elas foram mudadas. Hoje não cabe mais a um mero humano mortal punir outro pecador. É o Messias no grande dia que vai punir todos aqueles que não obedecerem à sua vontade. Não cabe mais a nós punirmos pecadores, porque todos nós somos pecadores e não merecemos esse favor que recebemos do Messias. Assim como havia leis que eram para o contexto da época, e essas leis também não precisam ser seguidas, porque hoje o sistema de higiene, por exemplo, é diferente. Hoje o sistema de leis civis são diferentes. Naquela época, o Estado de Israel era na configuração das 12 tribos, portanto, leis relacionadas ao Estado de Israel daquela época também não são mais necessárias. Então entenda, quando eu falo das leis do Eterno, não é para você pensar que tem que cumprir todas as leis do Eterno. Inclusive, eu deixei claro isso num vídeo, as leis que hoje nós devemos seguir e as leis que hoje não são mais necessárias. A circuncisão que hoje é exigida não é a circuncisão na carne, mas sim a circuncisão no coração. Porque hoje quem é identificado como povo do Criador não é quem tem uma marca física, mas sim quem tem uma marca espiritual, que é o coração circuncidado. E o coração circuncidado envolve você ter a lei no seu coração e no seu entendimento. Como diz as profecias de Jeremias 31, da Nova Aliança, e também Ezequiel 36. Não tem nada de lei abolida nessa história.
Então é isso, meus irmãos. Acredito que eu elucidei bem aqui o que eu queria. E, como eu disse, enfatizei, não é para você achar que você deve seguir a lei para você ser considerado digno ou merecedor de algo pela força do seu próprio braço. É claro que não, gente. Existe o legalismo e o legalismo deve ser combatido. Até hoje, aqueles que seguem o legalismo, eles continuam negando o Messias. Os judeus ortodoxos que seguem aquela tradição oral que hoje é presente no Talmud, até hoje eles negam o Messias. Por quê? Porque eles acham que pela força do próprio braço eles podem ser salvos. E não é isso, não é esse o sentido de seguir a lei. É seguir a lei por consequência de estarmos no Messias, pois o próprio Messias nos capacita para nos submetermos às leis e mandamentos do nosso Criador. Então, que você tenha isso em mente, é pela graça, é pelo favor que você recebeu do Messias, é pela capacitação que vem diretamente dele que você pode seguir as leis do Pai, e não pelo seu próprio mérito. E aqueles que seguirem as leis do Pai por estarem no Messias, por serem fiéis a ele, é esses que serão justificados pelo seu preço pago, justificados pelo sangue derramado no madeiro. É a consequência natural de alguém que está nele. E aqueles que viverem na desobediência serão apartados da presença dele. Então entenda isso. É para você seguir por estar no Messias. É a consequência natural como forma de gratidão por tudo que ele fez por você, por tudo que o Criador fez por você. E você se permitir ser guiado pela Arua, pelo Espírito do Pai, que nos conduz ao arrependimento genuíno, ao retorno para a vontade do Pai. E a vontade do Pai é expressa por meio de seguirmos os mandamentos por amor, entendendo que o amor é a base de tudo. Amor ao Criador e amor ao nosso próximo, com as leis morais sendo aquelas que nós devemos nos atentar mais, com a base sendo os 10 mandamentos. Então que você entenda isso, espero que todos vocês fiquem bem, meus irmãos, e que o Pai toque no seu coração. Se você sentir, compartilhe com pessoas que estão enganadas com essa ideia e que acham que pode viver na desobediência contra o Eterno, porque isso é algo muito grave. E a verdade precisa ser esclarecida, para a honra e para a glória do nosso Criador, o soberano Elohim.